Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional, sul-americano. Então se você ainda não é inscrito no canal, corre que ainda dá tempo, se inscreve aí no canal no canto inferior e já ativa o sininho ali das notificações para não perder nenhum vídeo novo que é lançado aqui no canal. Nesse vídeo vamos falar sobre a Copa do Brasil, em jogos de volta nessa semana. Terceira fase, nós conhecemos 13 times aí que estão garantidos nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda tem 3 confrontos a definir. Bom, o primeiro deles, o Red Bull Bragantino, fez muito bem o dever de casa e venceu Souza da Paraíba por 3-0. No primeiro jogo tinha sido um empate, 1-1. Com o resultado, o Red Bull Bragantino está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil, com bastante méritos e uma atuação bem consistente jogando em casa. Um outro jogo interessante foi entre Atlético Goianiense e Brusque de Santa Catarina. O Dragão, que já havia vencido o primeiro jogo por 1-0 fora, conquista uma vitória por 4-2 em casa e garante a classificação para as oitavas da Copa do Brasil. Placar 4-2 a favor do Atlético Goianiense. Um jogo que eu vou deixar aqui por último para falar dessa primeira parte é Vasco e Fortaleza, hein? Nós tivemos o Fluminense fazendo valer o favoritismo e venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, repetindo o placar do jogo de ida lá em Cariacica, que também o Fluminense venceu por 2-0. Com o resultado, o Flusão também está nas oitavas de final. E fechando esse quarteto aqui, nós temos um jogo que sem dúvida foi muito bom mesmo, que foi o jogaço entre Vasco e Fortaleza. No jogo de ida, nada de gols, 0-0, mas no jogo de volta, chuva de gols entre as equipes. Um empate 3-3 eletrizante entre Vasco e Fortaleza fez com que a partida fosse levada então para as penalidades máximas. E nos pênaltis, 5-4, deu Vasco, que se garantiu nas oitavas da competição. Já o Fortaleza acabou se despedindo da Copa do Brasil e agora vai focar as atenções na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Além, claro, da Copa do Nordeste. 5-4 então foi a vitória nos pênaltis, destaque para o goleiro Léo Jardim, que pegou um dos pênaltis na partida. Nesse primeiro momento, não tivemos nenhuma grande surpresa nessas 4 classificações, O jogo mais complicado realmente se mostrou pelo placar, Vasco e Fortaleza, um duelo de gigantes na Série A, e ali esse equilíbrio foi mostrado dentro de campo e a decisão teve que ir para os pênaltis. Nos outros, acredito que os favoritos nos confrontos se confirmaram esse favoritismo, tanto Bragantino, Atlético Goianiense e Fluminense, e se classificaram. Mais jogos ainda tivemos nessa semana pela Copa do Brasil. Nós tivemos a vitória do Botafogo 2-1 para cima do Vitória lá no Barradão, hein? O jogo marcou a estreia do técnico Thiago Carpini à frente do Vitória, mas não conseguiu conquistar a vitória que o Vitória precisava muito nesse confronto, Com a vitória do Botafogo por 2-1, como o Botafogo já havia vencido o primeiro jogo por 1-0, o Botafogo confirmou uma vaga e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Brasil, comandado aí pelo técnico Arthur Jorge, que vem fazendo um trabalho bem interessante. Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras fizeram um bom jogo lá em Ribeirão Preto. O Botafogo até tentou, mas não conseguiu vencer o Palmeiras, que era exatamente o que o Botafogo de Ribeirão Preto precisava neste confronto. O empate, claro, era do Palmeiras, porque já havia vencido o jogo de ida por 2-1 e com o resultado o Palmeiras também se garantiu nas oitavas da competição. Com emoção ou não, o Corinthians venceu o América de Natal por 2-1 e o jogo foi bem complicado, eu diria, O Corinthians abriu o placar com Yuri Alberto, depois o Henderson deixou tudo igual, mas no finalzinho ali no apagar das luzes, Kaká fez o gol que garantiu uma tranquilidade maior para o Corinthians. O Corinthians que já havia ganhado do América de Natal no jogo de ida por 2-1, no jogo que também foi complicado, o Corinthians venceu novamente em casa, confirmou o favoritismo e se classificou para as oitavas da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro perdeu na Ilha do Retiro, lá na Arena de Pernambuco, 1-0 para o Sport, mas nada que o abalasse, afinal de contas o Galo havia vencido o primeiro jogo por 2-0. Com a derrota por 1-0, agregado 2-1, Atlético Mineiro garantido na próxima fase. E o Sport novamente fica pelo caminho na Copa do Brasil, repetindo o que aconteceu o ano passado,
quando o Sport perdeu o primeiro jogo para o São Paulo, venceu o segundo, mas no caso, naquela ocasião, nos pênaltis, o Sport acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. E o Flamengo tinha vencido o Amazonas no jogo de ida por 1-0 no Maracanã, voltou a vencer por 1-0 e confirmou seu favoritismo também, indo às oitavas da Copa do Brasil. O gol marcado nesse jogo de volta foi marcado por Pedro. Nos resultados aqui eu também diria que não vi nenhuma surpresa assim, né? É difícil jogar na casa do Sport, né? Por isso a vitória do Sport contra o Atlético Mineiro, mas o Atlético tinha a vantagem que podia perder por um gol de diferença. O Flamengo fez prevalecer o favoritismo contra o Amazonas, num jogo que foi bem apertado, eu diria, assim como o Corinthians contra o América de Natal. O Palmeiras também jogou ali no limite, ali contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas confirmou o favoritismo e se classificou. E o Botafogo, no momento melhor que o Vitória, também garantiu a sua classificação para as oitavas da Copa do Brasil, hein? Também tivemos, claro, pela Copa do Brasil, a vitória do Bahia 2-0 lá no Heriberto Ussen contra o Criciúma, hein? O Bahia de Rogério Ceni vive grande momento na temporada, né? E com a vitória por 2-0 está garantido nas oitavas. Lembrando que o Bahia já havia vencido o jogo de ida em casa pelo placar de 1-0. Com isso, o Bahia classificado, Criciúma eliminado da Copa do Brasil. Outro jogo que nós tivemos aí foi o favoritismo bem prevalecido dentro de campo, onde o São Paulo, comandado pelo técnico Zubeldia, fez o dever de casa e venceu de forma tranquila o Águia de Marabá por 2-0. Talvez aqui dos confrontos o São Paulo foi quem se deu melhor aí em termos de atuação e de tranquilidade no confronto contra o adversário Águia de Marabá. Com 2-0 no marcador, como São Paulo já havia vencido o jogo de ida por 3-1, São Paulo também garante uma vaga nas oitavas. Já o Águia de Marabá se despede da Copa do Brasil e volta as atenções para a Série D, onde o time está muito mal, dicas de passagem. Um duelo de Série B pela Copa do Brasil, Ceará e CRB se enfrentaram e deu CRB de novo com gol de GG. O CRB venceu o Ceará fora de casa por 1-0. Como no jogo de ida também tinha vencido por 1-0, o CRB garantiu a vaga às oitavas da Copa do Brasil. Já o Ceará se despede da competição. Cuiabá até venceu o Goiás pelo placar de 1-0, mas nas penalidades com show de Tadeu, o Goiás elimina nos pênaltis o Cuiabá e garante a classificação. Vale lembrar que no jogo de ida o Goiás venceu o Cuiabá por 1-0, jogo de volta deu Cuiabá 1-0 para cima do Goiás e aí 1-1 no agregado, pênaltis 3-1 a favor do Goiás. Goiás classificado. 3 jogos ainda não aconteceram, né? Internacional e Juventude não aconteceu nenhum dos jogos ainda, por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Operário do Paraná e Grêmio só aconteceu uma partida 0-0 no Paraná. Jogo de volta seria na Arena do Grêmio. Esse jogo foi adiado também por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. E o Ipiranga do Rio Grande do Sul que venceu o jogo de ida contra o Atlético Paranaense por 2-1. O jogo de volta também não aconteceu por envolver um time gaúcho. As equipes gaúchas tiveram aí os jogos adiados por conta, né, da tragédia no Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem 3 vagas ainda em aberto na Copa do Brasil. Uma no duelo entre Ipiranga e Atlético Paranaense. O Ipiranga do Rio Grande do Sul tem a vantagem do empate, venceu o primeiro duelo. Operário do Paraná e Grêmio, que foi 0-0 o primeiro jogo, então tá tudo em aberto. E o duelo entre Internacional e Juventude, que sequer aconteceu o jogo de ida. Agradeço a todos vocês que acompanharam o vídeo até agora. Muito obrigado, um abração a todos. E quem não se inscreveu, peço por favor, se puder se inscrever, me ajudaria muito.